O Murilo Fernandes falou, melhor IPO da história. Cara, fazia tempo que eu não vi um IPO assim que me chamou tanto a atenção quanto o de Raízen mesmo. E ela já chega, ela já começa chutando a porta. Por quê? Porque ela é líder mundial em biocombustíveis, tá? Então, você tem várias formas de se gerar combustíveis, coisas que movem outras coisas. E uma das formas é através de biocombustíveis. Ela é referência em sustentabilidade. Ela é uma empresa que, na verdade, ela foi criada como uma joint venture da Shell com a Cosan. Isso em 2011, se não me falha a memória. Então, em 2011, a Shell e a Cosan falaram, vamos fazer uma venture, né? Vamos fazer um empreendimento junto. Então, joint venture significa um empreendimento conjunto. Então, não é que uma empresa comprou a outra, nem nada desse tipo. É tipo, se cria uma empresa nova para que com uma determinada finalidade. E hoje ela saiu de 52 bilhões de faturamento em 2013, ou seja, logo ali no começo faturava 52 bilhões, ela saiu de 52 bi para 114 bi, isso em menos de 10 anos. E hoje, se você pensar em faturamento, se você pensar em receita, a Raízen, sim, para surpresa de muita gente, está entre as top 5 de receita, de faturamento aqui no Brasil. Então, é uma empresa gigantesca. É estranho, né, ver uma empresa gigantesca que pouca gente tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha estudado nem nada assim. E com os recursos do IPO, ela vai ser o maior IPO do ano. Até agora, esse IPO da Raízen. E com os recursos do IPO, ela pretende comprar novas plantas de biocombustíveis, tá? Então, ela vai construir novas plantas, ela vai adquirir novos parques de bioenergia, porque, como eu disse, ela produz biocombustíveis e bioenergia também, então não é derivado de uma fonte fóssil. Então, também polui, além de você não ter que contar com a oferta de um bando de líder maluco, que são os detentores desses combustíveis fósseis, do tipo Arábia Saudita, Venezuela, tipo de país que é bem complicado e que sempre dá pau no petróleo por causa disso, porque em algum momento esses loucão podem despejar muito petróleo no mercado, então esse é o motivo que me impede de investir no mercado de petróleo. Eu acredito que os biocombustíveis, eles estão mais, as empresas que produzem biocombustíveis estão mais posicionadas pro futuro, tá? Então, ela vai construir infraestrutura para armazenar essa cana de açúcar, ela vai comprar mais parques de bioenergia. Então, o principal insumo da Raízen é a cana de açúcar. E através do corte da cana-de-açúcar, que ela é proprietária, tá, das terras e tudo mais. Ela é uma empresa bem verticalizada, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nesse primeiro trimestre aí do ano, ela adquiriu a Biosev, que era uma empresa que tem sinergia, que é uma empresa que tem muita sinergia com o que ela faz. Elas fazem, na verdade, coisas bem parecidas. E aí, quando você compra uma outra empresa que faz uma coisa parecida com a sua, você consegue você consegue compartilhar vários custos e assim aumentar suas margens. Depois falaremos sobre as margens que são elevadíssimas também da Raízen. Eu vi que alguém perguntou aí. Beleza? Então, ela comprou em fevereiro de 2021 a Biosev, que é uma empresa totalmente sinérgica com o business dela. E ela provavelmente vai para outro patamar em termos de moagem, né? De moagem. Colocar numa máquina de tipo quando você vai tomar o caldo de cana, que o cara faz a moagem. Então, a Raízen é tipo um gigante caldo de cana, só que não vira só suco. Pode virar açúcar, pode virar bioenergia. Ela tem várias outras frentes também, atua na distribuição de combustíveis, ela tem várias lojas de conveniência, vamos falar sobre tudo isso. Então, a compra da Biosev, a nosso ver, lá na Inside, tem uma sinergia muito grande com o que a Raízen já possuía, tá? Então, ela tem ativos de infraestrutura, tipo armazém, galpão, ela é dona da terra, ela consegue extrair a cana-de-açúcar com uma produtividade muito maior do que seus pares, e isso faz com que
os ativos que ela possui e o expertise que ela possui, por ter a Shell e a Cosan por trás, uma expertise que não é replicável. Então, do ponto de vista de mercado, ela está muito bem e ela é a maior rede de distribuição de combustíveis da América Latina. Então, é uma empresa muito diversificada. Se eu pudesse dar uma dica aí para esses 221 safados que não dão like, entre no YouTube da Raízen, que eles têm vídeos institucionais muito legais. Então, se você quiser entrar nesse IPO, além de ler esse relatório muito completo aqui da Inside, tá? Eu vou passar só sobre os principais pontos, mas é um relatório completíssimo. Entrem no YouTube da Raízen, que tem uns vídeos institucionais muito legais, mostrando a colheita da cana-de-açúcar, a produção do açúcar, como eles fazem para produzir bioenergia, a rede de conveniência que eles têm é muito bom. Tanto o site de RI da Raízen é muito legal, o site da Raízen como um todo é muito legal, e o canal do YouTube da Raízen também é muito foda. Então, deem uma olhada lá. Então, assim, ela tem alguns diferenciais. Ela pode parecer que tá num setor chato pra caralho, mas não tá. E um dos diferenciais que ela tem é um negócio chamado etanol de segunda geração. Ela gera biogás, que gera energia renovável do bagaço da cana. Ela cria pellets de biomassa, que é como se fossem... É tipo um substituto do carvão, que ela exporta bastante para a Alemanha, principalmente. Então, é uma empresa que parece estar no setor chato, colheita de cana-de-açúcar, fazer açúcar, ou fazer etanol, fazer combustível, mas ela tem muitos diferenciais competitivos e, como eu disse, até então está sendo o maior IPO do ano. Ela pretende levantar por volta de 7 bilhões de reais com esse IPO, que vai fortalecer o caixa dela e que ela vai usar para comprar vários outros parques de biocombustíveis. E para quem quiser entrar no IPO da Raízen, você pode fazer a sua reserva até o dia 2 de agosto, tá? E aí, é sempre importante a gente não ficar também só adorando a pílula. Toda empresa, melhor empresa do mundo, sei lá qual que você acha que é. Suponhamos que você acha que seja a Apple, que tem a maior valor de mercado, você acha que é melhor. Ela tem alguns fatores de risco, é por isso que a gente diversifica. Quais são os fatores de risco no caso da Raízen? Primeiro, o aumento do preço dos combustíveis, que é o que ela usa para fazer os fretes ali, para transportar principalmente esse combustível. O preço dos combustíveis é um fator de risco para ela. Maior competição das refinarias da Petrobras, que provavelmente vão ser privatizadas, então vai entrar mais players aí no mercado. Com relação ao Covid, a demanda por combustíveis diminuiu, óbvio, menos gente se locomovendo, isso faz com que a demanda tenha tomado uma bela de uma porrada. E, para mim, o principal fator de risco é o futuro, que é elétrico. Então, a eletrificação dos meios de transporte. Depois a gente vai falar um pouco sobre esse risco da eletrificação dos veículos. Só que qual que é o nosso ponto? Na hora de calcular o preço justo da Raízen, a gente acrescentou esse risco da eletrificação dos meios de transporte na conta, tá? Então, a gente colocou na conta tanto a Biosev, que é uma empresa que provavelmente vai ter uma sinergia muito boa com a Raízen como ponto positivo, e a gente colocou esses fatores de risco que eu citei também na conta. Outro fator que a gente colocou na conta, ela opera meio que sozinha no E2G, tá? Não tô bêbado trocando 2 por S. É E2G mesmo, que é o etanol de segunda geração. Se você não sabe o que é isso, depois tem lá explicando no site da Raízen, tudo com uns vídeos muito bem feitos, parabéns para a Raízen, soube apresentar muito bem o produto. Então, se você ler esse relatório da Inside e entrar no site da Raízen, você vai estar muito bem. E esse etanol de segunda geração, apesar de parecer que é uma commodity, né, um negócio que não tem diferenciação de produto, esse tem. Então, esse etanol de segunda geração, ele é negociado com muito prêmio no mercado. Depois eu vou achar o valor exato, mas pagam muito
mais por ele porque ele é mais eficiente em termos de combustão e ele polui bem menos. Então, com o mundo mudando a forma com que se consome energia, a gente acredita que esses são os drivers de crescimento, o que pode destravar bastante valor para Raizen, tá? Então, a nosso ver, na Inside, né, que é a minha research, dos meus 3 amigos, /irmãos, /sócios, os pontos positivos superam em muito os fatores de risco. E a gente acredita que o valor, a faixa de oferta com que esse IPO vai ser ofertado esteja muito em linha com a gente acredita com que a empresa vale. Na verdade, a gente acredita até num potencial de upside muito interessante, ou seja, provavelmente, se no IPO cravarem o ponto médio entre essa faixa de negociação, que a gente acredita que vai estar, se o IPO acontecer por R$ 8,50 por ação, a gente acredita que você deva participar, porque se não me engano, os nossos analistas estimaram em... Calma aí que esse relatório é bem grande. Eles estimaram em 26% de upside, porque a gente acredita que a ação deveria valer R$10. Então, os nossos analistas fizeram a conta de quanto vale a empresa, dividiram pelo número de ações, você chega no preço justo de uma ação, tá? Então, a gente recomendou que vocês participem na oferta, ainda está aberta para vocês reservarem esse IPO, para vocês entrarem na oferta inicial. Hoje me perguntaram lá no Instagram se eu vou entrar, e eu falei que se for pingar algum dinheiro, acho que provavelmente entre agora e lá eu vou receber alguma grana do YouTube, alguma coisa assim, então eu vou entrar com essa grana, provavelmente, porque eu gostei demais do case. E se você pensar em energias em termos mais amplos, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, pensando em energias em termos mais amplos, você consegue, a partir da geração de biocombustível ou de bioenergia, suprir uma parte da demanda por energia que a gente tem de hidrelétricas, né? Então a gente está passando por uma situação bem ruim e que não está no nosso controle, que é o tanto que chove eu ia falar ribanceira. Puta, a galera de São Paulo é uma bosta. Lá no bagulho lá, onde nas nascentes dos rios que depois inunda, ali onde fica a bacia a bacia hidrelétrica, sei lá como é que chama. Então, para quem não gosta para quem pensa em energia em termos mais amplos, inclusive a Raizen tem uma participação bem interessante já em campos de painéis fotovoltaicos, então ela está migrando também para energia solar, ela investe bastante nisso. Me parece uma empresa bem diversificada e que merece atenção de muita gente, e a gente acredita que o IPO vai estar bem precificado a um preço bem atrativo, beleza? Por isso que a gente recomendou para os nossos assinantes entrarem nesse IPO. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Raizen, aqui é a capacidade de processamento de cana-de-açúcar, aqui é a Raizen, 105 milhões de toneladas, isso aqui é por ano, provavelmente. O segundo competidor da Raizen, o segundo maior player brasileiro, tem uma capacidade de só 1/3 da Raizen. Então a Raizen mais de 3 vezes, quase 3 vezes maior do que o segundo competidor. Isso é bom, porque isso ofere ganhos de escala. A Raizen sozinha processa mais cana-de-açúcar que a China, que a Tailândia, que o México, que o Paquistão e que os Estados Unidos. Então é bom ser um player grande no mercado desse porte. Deixa eu tomar uma breja aqui. E aí, não sei se vocês lembram, 300 pessoas na live, deem um like aí, quem tá chegando agora, estamos falando do IPO de Raizen, essa live vai ficar salva, fechou? Então, quando eu li esse relatório gigantesco aqui de Raizen, duas palavras ficaram muito fixadas na minha cabeça. A primeira é verticalização, é uma empresa que faz desde o plantio, é dona da área que vai plantar cana-de-açúcar, é dona da cana-de-açúcar, é dona da
colheitadeira, é dona da fábrica que faz o açúcar, ela distribui o combustível, ela gera energia e vende o excedente de energia para outras empresas. Então, para mim, a palavra a gente chamou aqui no relatório de ecossistema integrado, mas eu acredito que a palavra que vem na minha cabeça é verticalização. Então, ela opera em toda a cadeia de produção, ou seja, tudo que tem a ver com energia sustentável, proveniente da cana-de-açúcar, tá? Então, mas o que adianta, Pete, ela ser a maior se ela não é a mais eficiente? Cara, ela é a mais eficiente, sim, senhor. Então, para vocês terem uma ideia, o EBIT, que é o lucro operacional por metro quadrado da distribuição do Brasil, do setor de distribuição no Brasil, girou em torno de R$ 49 de lucro operacional por metro quadrado. Enquanto que a Raízen conseguiu um preço de R$ 76 de lucro operacional por metro quadrado de plantio. Esse valor é 55% superior ao benchmark. Ou seja, se tem uma empresa que tem o expertise para fazer esse Paranauê, de tudo que envolve a cana-de-açúcar, e de se verticalizar e de se diversificar e na minha percepção, pensando em termos de energia, seja um subsetor de energia que pode e que deve compor o portfólio de energia da maior parte das pessoas, eu acredito que seja um IPO muito interessante, pelo menos para vocês estudarem. Se vocês não gostarem de entrar no IPO, espera um pouco, entra mais para frente, mas enfim, os nossos analistas fizeram um trabalho primoroso, muito foda, em cima de Raízen, e eu acredito que seja uma baita empresa para investir.